Graça e paz, amados. Tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que o final de semana não foi tão bom, vamos orar para que o próximo seja melhor ainda. Amém? Aqui é a Karen Regina conversando com vocês através do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, através da rádio Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm, rádio web, online, com você, por onde você estiver. Se você está indo para o serviço, está voltando do serviço, está dentro do carro, está no ônibus, está a pé, está dentro de casa, está no supermercado e quer estar ouvindo uma palavra bacana, uma palavra que te aproxima de Deus, esteja junto conosco agora no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Eu creio que o Senhor tem essa palavra para te dar agora. Amém? Então, hoje quero conversar com vocês sobre os 4 tipos de azeite. Para cada tipo de azeite, existe uma função certa, existe um preparo adequado. É tudo tão perfeito de como é feito, de como foi pensado, elaborado e como é executado e como era executado, que é claro, só poderia vir de Deus. Amém? Quero iniciar então falando dos nossos patrocinadores, os nossos amigos, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles pelo telefone 5498 151 5525. Te prepara para o verão, vai lá dar uma garibada no teu ar-condicionado para estar funcionando no calor. Quero falar contigo também da FATEB, Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, com seus cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Informe-se pelo telefone WhatsApp 54 999 31 86 99. Se você quer acessar os outros vídeos que nós já temos, a gente fica lá no YouTube, @PenielDeus76, amém? Esse é o canal do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Você entra na nossa página, curte ela, ativa o sininho e divulga para os teus amigos, para a tua família, para eles estarem ouvindo também uma palavra abençoada. Amém? Para que a gente possa aprender junto, entendermos o propósito de Deus na nossa vida juntos e seguirmos firme no alvo, né? Foco no alvo. Amém? Nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Quero ler aqui um trechinho de Salmos 23. Conhece? É um salmo muito conhecido, o Salmo 23, mas eu quero falar contigo só o versículo 5, que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Esse era Davi falando, louvando ao Senhor. E uma coisa que fez toda a diferença na vida de Davi, com certeza, foi a unção de Deus, a unção do nosso Senhor na vida dele. Quando ele disse nesse versículo, unges minha cabeça com óleo, eu creio que ele estava se lembrando da cena vivida lá na casa do pai dele, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, que está lá em 1 Samuel 16:13, se tu quiser retomar essa passagem.
te lembra, ou tu sabia, porque tem pessoas que não sabiam, que não conseguiram ler a Bíblia e não têm essa informação, e eu tinha noção, assim, de que Davi tinha sido ungido mais de uma vez, mas me surpreendeu porque Davi foi ungido 3 vezes, olha só, e cada unção tem um propósito, uma palavra, um projeto específico na vida de Davi. A primeira unção foi na casa do pai dele, né, em sua casa em Belém, a segunda em Judá, e a terceira unção foi em Hebrom, o que significou a unção de Deus para Davi. O que será que significou a unção de Deus para Davi? A primeira, eu creio que foi a separação para ele ser usado pelo Senhor, que está lá em 1 Samuel 16:13. A segunda unção foi inspiração e autoridade sobre os demônios no seu ministério musical, que está em lá 1 Samuel 16:14, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 16, do 14 ao 23, desculpa. Isso, agora eu te passei o endereço certinho. E a terceira unção foi pelo zelo e amor pelo nome do Senhor e pelo seu exército, que tu vê essa palavra lá em 1 Samuel 17, do versículo 23 ao 26. Que a unção é insubstituível, a unção do Senhor, aquela palavra que tu carrega sobre a tua vida, que o Senhor te deu, isso é tão poderoso, é tão tremendo, que nada, absolutamente nada, substitui a unção do Senhor nas nossas vidas. E nada substituía também na vida de Davi, que a gente vê lá em 1 Samuel 17, versículo 38 ao 47. Então, quando a gente considera que Davi fala no Salmo 23, ali que eu acabei de ler, da sua profunda experiência com a unção de Deus, me faz lembrar em 4 tipos de azeite. Os 4 tipos de azeite que podem ser feitos através da azeitona, da oliveira. E daí fica pensando, mas o que isso tem a ver com Davi, né? Azeite? Então, segundo informação fidedigna do Instituto de Pesquisas Cristã de Tantur, em Israel, um dos mais conceituados centros de pesquisas cristãs do mundo, que no tempo do rei Davi, as olivas, azeitonas, eram usadas para a fabricação de 4 tipos de azeite. Como é que era esse processo? Havia uma prensa, era composta por uma grande tora de madeira maciça. Como é que funcionava? Então, havia uma grande prensa, ela era composta por uma grande tora de madeira maciça e 4 pedras grandes. 4 pedras grandes. As azeitonas eram colocadas na prensa, a primeira pedra era colocada em cima da tora maciça, da tora de madeira maciça, e onde era extraído o primeiro azeite. Quando colocado a segunda pedra, junto com a primeira, dobrava o peso. E daí era extraído o segundo azeite. Quando colocada a terceira pedra em cima dessa tora de madeira, era extraído o terceiro tipo de azeite. E finalmente, colocando a quarta pedra em cima dessa tora de madeira, aí pensa, é uma prensa. Aqui no meio estão azeitonas. Aí tem uma madeira para prensar em cima das azeitonas, e era colocado em cima dessa madeira,
primeira pedra pesada, depois a segunda, a terceira e a quarta. E assim eram tirados o primeiro tipo de azeite, na segunda pedra o segundo, na colocação da terceira pedra o terceiro, e quando colocava a quarta pedra junto, em cima dessa madeira maciça, era extraído o quarto tipo de azeite. Olha que trabalheira que era que as pessoas passavam para conseguir, né, tirar esses 4 tipos de azeite. Antes da gente aprender um pouco sobre as maravilhosas lições destas 4 moendas, destes 4 tipos de azeite, vamos ressaltar a unção que temos, pois a palavra declara que temos a unção, lá em 1 João 2,20. Convém que se diga sempre que, quando se ensina, que esta unção só está disponível hoje, porque Jesus, como a nossa oliveira verdadeira, foi moído por nós. Isso está escrito lá em Isaías 53, versículo 4. Eu não estou abrindo aqui, gente, porque é bastante coisa que eu tenho para falar hoje sobre essas prensas, mas se tu quiser, depois, pega e abre todas elas para te confirmar. Por isso que eu estou passando os endereços certinho, de onde foi tirado o que eu estou falando, de onde o Senhor está nos ensinando sobre as 4 prensas. As 4 prensas não, desculpa, sobre os 4 tipos de azeite que eram tirados da prensa. Então, a oliveira verdadeira, e ele foi moído por nós. Quem foi moído por nós? Jesus Cristo. Isso tu consegue verificar a passagem lá em Isaías 53, versículo 4. Agora vamos falar do primeiro azeite. O primeiro azeite, gente, era usado para o santuário, para a casa de Deus, de Nosso Senhor. Era puro e exclusivamente usado no santuário de Deus. Ao ser colocada a primeira pedra, as olivas eram prensadas e saía o azeite puro, que era todo esse primeiro azeite, era todo ele destinado para o tabernáculo. Era entregue nas mãos dos sacerdotes para propósitos específicos na consagração, no culto e na adoração de Deus. Para Deus, na adoração para Deus. Não podia faltar azeite na casa do Senhor, pois seria algo trágico, revelaria negligência no servir e no adorar ao Senhor. Quando Deus teve a ideia de que fosse construída sua casa, pensou logo no azeite, o azeite da sua santa unção. Para conseguir consagrar o santuário com todos os seus objetos e consagrar também toda a linhagem sacerdotal que estudava e trabalhava diariamente nos tabernáculos, era usado esse primeiro azeite, o azeite mais puro, onde era colocado a primeira pedra. E daí isso a gente pode ver lá em Êxodo 30, versículo 22 ao 33. E daí a gente pode parar e perguntar, azeite para o santuário, tabernáculo? Do que essa guria está falando? O que isso tem a ver comigo? Me explica, meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Azeite para o tabernáculo, para o santuário. Mas, se a gente estiver atento à palavra e sedentos ao ouvir o que Deus está nos dizendo, a gente vai perceber que isso tem tudo a ver com a gente. Como? Nós somos o tabernáculo de Deus, morada do Senhor. Lá em João 14, versículo 23, diz que se alguém me ama,
guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Ou seja, nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos habitação do nosso Senhor. E se procurarmos um pouquinho mais, a gente vai ver lá em 1 Coríntios 3,16, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus, a morada de Deus, que é tu, é eu, é teu vizinho, é todo mundo que aceitou nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse primeiro óleo, desse primeiro azeite. E se continuarmos dando uma procurada, a gente vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: e que o consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Segue dizendo ainda, lá em Efésios 2, versículo 21 e 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nossa, é confirmação, é a palavra confirmando que nós somos, sim, tabernáculos do Espírito Santo, e precisamos sim desse azeite, dessa unção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a palavra do Senhor. Amém? Em 1 Pedro 2, versículo 3 e 5 diz assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Quem é que está conseguindo acompanhar? Quem é que está entendendo aqui? Que sim, nós precisamos desse primeiro azeite, porque sim, nós somos habitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento era para o tabernáculo do Senhor, era para os sacerdotes, era para aqueles que podiam transmitir a palavra de Deus para o povo. Mas nós, que Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, ele foi a ponte de acesso que nós temos com o reino, que nós temos com o Senhor. E sim, ainda precisamos desse azeite, dessa unção sobre a nossa vida. Segundo, este primeiro azeite para a casa de Deus me diz que tudo em mim deve ser ungido pelo Espírito de Deus. Neste santuário não pode faltar unção. Se não podia faltar unção lá no tabernáculo, lá para os sacerdotes, muito menos hoje para nós. Não pode faltar unção, não pode faltar a palavra, não pode faltar confiança em Deus. O pátio era ungido com seus utensílios, o lugar santo era ungido com seus utensílios, o lugar santíssimo era ungido com o propiciatório e a arca da aliança. O ser total, o homem integral,
segundo a palavra de Deus, deve ser consagrado totalmente. O pátio do nosso ser, o corpo. O lugar santo, a parte intermediária do ser, a alma. O lugar santíssimo, que representa o espírito, a parte mais profunda, mais íntima, o âmago, aquilo que a gente pode chamar de coração. Sabe? Quando tu faz uma oração e de repente tu sente a presença do Espírito Santo e tu sabe que tu tá ouvindo, tu sabe lá no teu coração, no teu íntimo, que tu tá ouvindo que o Espírito Santo está falando contigo, é lá, é nesse lugar que não pode faltar o azeite, que não pode faltar a unção, para que a gente tenha essa comunicação, para que a gente tenha essa intimidade com Deus, a ponto de ouvir Ele falar. Gente, é muito louco, porque a gente ouve e não é ouvir com, sabe, assim, com os ouvidos carnais. A gente sente lá no nosso íntimo, aquela confirmação daquilo. É do coração, é do espírito, a gente tem a certeza que é o Senhor que está falando. E diz que o coração, na Escritura, de onde procedem as saídas da vida. É do coração, está lá em Provérbios 4, versículo 23. Que o Senhor derrame azeite sobre cada um de nós, sobre tu e eu, sobre nós, e que o azeite da santa unção nos consagre para Deus totalmente, do pátio ao santo dos santos, do corpo ao coração, a intimidade de ouvir Deus falando conosco, nos direcionando, nos impulsionando, nos mostrando e confirmando o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito, o que faremos, como faremos. E se faltasse o azeite no santuário? E se os sacerdotes não fossem ungidos? O que ia acontecer? E daí a gente pode perguntar, mas de novo, né? Tá, mas eu não sou levita. Eu não sou da parte do louvor, eu não... O que isso tem a ver comigo? Gente, com o primeiro azeite, se não entendeu, ouça o que a voz de Deus está te dizendo. Em Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Continuando em Apocalipse 5, versículo 8 e 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Uma pequena, grande observação, preste atenção. Tu sabe que Deus escolheu uma tribo para dela sair os sacerdotes? Mas o desejo do coração do Senhor era que todo o povo de Israel fossem sacerdotes. Que todo o povo tivesse acesso ao tabernáculo. Que todo o povo tivesse acesso ao Senhor. Êxodo 19, versículo 6 diz: e vós me sereis um reino sacerdotal. Eles falharam. Quem se torna rei não quer ser sacerdote. Então Deus chama a igreja e determina. Lá em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Amém? Nenhum sacerdote esta noite deve estar sem azeite. Nenhum sacerdote nesta manhã, nesta tarde, seja o horário que você estiver assistindo ou ouvindo esse vídeo.
Nenhum sacerdote esta noite, nenhum sacerdote nesta vida deve estar sem o seu azeite. Todos nós recebamos unção do alto, como descreve o Salmo 133, que refere-se à unção do sacerdote Arão. Receba a unção que traz sabedoria. Desce sobre a cabeça de Arão, receba a unção que traz integridade, azeite que desce sobre a barba de Arão, receba a unção que fortalece nosso testemunho e que torna eficaz nossa influência neste mundo, pois o azeite da santa unção desce sobre os vestidos. Não descansemos, não sosseguemos, mas busquemos esta unção. E eu não estou me referindo à unção banalizada, trazida pelos modismos, trazido pelo muito falar, pela teologia. Não é dessa unção que eu estou falando. É da unção verdadeira. Que tem gente aí, tem igreja que faz o culto da unção da águia, o culto da unção do riso, o culto da ação do caicai, o culto do leão, o culto da unção do cajado. Meus irmãos, não é essa unção pirateada, banalizada, desprezada. E por que não dizer comerciável, que muitos loucos em algumas igrejas fazem? Não é disso que eu estou falando. Não é isso que o Senhor tem preparado para nós. Não é, meus irmãos. Eu quero falar para vocês, eu quero trazer ao conhecimento de quem ainda não conhecia, ou a lembrança de quem já conhecia, mas havia esquecido. A unção de 1 João 2,20, que concede sabedoria ao crente. A unção do Salmo 92,10 e Efésios 6,10, que dá e fortalece o fraco. A unção abundante de Jó 29,5, que não se acaba. A unção de Atos 1,8, que nos faz testemunhas preciosas e poderosas de Cristo. A unção de Lucas 10,19, que outorga autoridade para nós sobre demônios, sobre potestades e principados. A unção de Isaías 10,27, que traz liberdade ao cativo, liberdade ao cativo. A unção do Salmo 23, versículo 5, que nos leva à plenitude espiritual. E enche a gente de uma alegria real, espiritual, que vem direto do trono de Deus para nós. É dessa unção que eu quero aprender junto com vocês. É essa unção. É essa unção que eu quero que esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E em nome de Jesus, que esteja sobre a tua vida, da tua casa, da tua família, por onde nós formos. Que a gente tenha sabedoria, que a gente fortaleça o fraco, que a gente tenha unção que não se acaba, que nós tenhamos a unção poderosa de sermos testemunhas. Sabe o que é testemunha, meu irmão? Testemunha é alguém que viu, que participou, que experimentou o mais de Deus.
A unção de Deus. É a unção que conduz à plenitude espiritual e que te enche, e que me enche, e que nos enche de alegria. É dessa unção. Não é a unção banalizada aí por tantas igrejas. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da unção real que Deus derrama sobre a vida daqueles que buscam. Porque nós fomos chamados para sermos testemunhas. Meu Deus. É a unção que nos faz testemunhas poderosas de Cristo. Testemunha que nós vejamos, que nós participemos, que nós ousemos e que nós sejamos testemunhas poderosas de Cristo, como diz lá em Atos 1:8. É dessa unção, é desse azeite, é desse derramar do Espírito nas nossas vidas. E eu estou no primeiro azeite. Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa. Vamos para o segundo azeite? Vamos junto para o segundo azeite? Amém? O segundo azeite, minha irmã, meu irmão, ele servia para alimentação. Quando era colocada a segunda pedra em cima da madeira maciça e as azeitonas estavam no meio, na colocação da segunda pedra era extraído o segundo azeite. E o segundo azeite servia para alimentação. Qual o alimento espiritual que verdadeiramente satisfaz? Porque a nossa alimentação carnal, aqui tu toma café de manhã, para aqueles que tomam, ao meio-dia tu já está com fome. Tu almoça, ali pelas 3, 4 da tarde, tu já está com fome. Então ela não é a nossa comida física, carnal, ela não é um alimento que satisfaz de verdade. Mas aqui eu quero conversar contigo sobre o segundo azeite, que vai nos satisfazer espiritualmente, de verdade. É o alimento que tem azeite, está lá em 1 Reis 17, versículo 14. Farinha, a exegese, a hermenêutica, a boa retórica, a boa comunicação. Mas se tu for comer só farinha, a farinha seca e pura, é algo bem difícil da gente comer. A gente pode acabar até se engasgando, não é? Mas se tu misturar azeite na farinha, a unção e o poder do Espírito Santo é quem fará a diferença. E aqui eu creio que fica uma séria advertência à Igreja do Senhor, que nós recebemos uma expressa ordem de Jesus. Lá em Mateus 14:13 diz: dai-lhes vós de comer. Mateus está dizendo para a igreja: dai-lhes vós de comer. O alimento espiritual, aquele que te satisfaz, aquele com que faz que tu fique saciado, verdadeiramente. Mas a gente sabe que a gente não pode dar ao mundo faminto 3 tipos de comida. Comida velha, quando falta renovação na igreja, ela acaba só dando comida velha. Comida fria, quando falta o fogo do Espírito.
E comida seca, quando falta o óleo da inspiração e do poder do Espírito Santo, como diz lá em João 6:63. E aqui a advertência aos pastores, aos evangelistas: ponham azeite na comida, ponham o sal na comida, para que ela se ligue, para que nós possamos aprender verdadeiramente, para que esse alimento espiritual nos sacie. Porque tu já deve ter ouvido falar, ou de repente tu tá passando por isso. A gente tá sempre procurando alguma coisa. Poxa vida, mas eu queria casar e eu casei. Mas está faltando alguma coisa. Não, falta o filho. Não, eu tive o filho, mas está faltando alguma coisa. Não, mas eu trabalho. Não, mas está faltando alguma coisa. Não, mas eu tenho carro. Não, mas está faltando alguma coisa. E de repente tu te percebe que em termos materiais tu já tem tudo o que tu poderia ter. Mas tu tem aquele sentimento, aquela impressão de que falta alguma coisa. O que falta, que tem o tamanho exato para o buraco dessa falta que tu tem na tua vida, se chama Jesus Cristo. E Ele vem através da pregação. Quando nós ouvimos falar das boas novas, quando nós ouvimos falar que um Deus maravilhoso veio à terra e se entregou por amor de ti e de mim e morreu numa cruz, sem pecado algum, filho primogênito, unigênito, imaculado, e ele entregou a sua vida por amor de ti e de mim. E a gente começa a conhecer essa verdade, e a gente começa a absorver, e de repente quando tu te percebe, aquela falta, aquele vazio, aquele buraco, ele começa a ser preenchido, porque ele tem o tamanho exato de Jesus Cristo, do Espírito Santo, agindo e trabalhando na nossa vida, para nos levar para mais perto de Deus, para nos levar para o reino celestial, para nos levar de volta para casa. E de repente aquela falta que tu tinha, tu vai percebendo que ela já não existe mais, porque Deus preencheu através da comida espiritual que a igreja nos dá. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, não fique só esperando o alimento da igreja, não fique só esperando o sermão de domingo, ou se tu vai na terça, ou se tu vai na quarta, ou se tu vai na sexta. Busque na palavra, busque na palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Leia, aprenda, tenha fome de Deus. E tu vai ser saciado ao nível espiritual. Porque aquele vazio vai ser preenchido com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que Ele nos outorgou, que Ele nos deu, que Ele disse: vos enviarei um Consolador. E de repente tu vê esse vazio acabando, diminuindo, quando tu vai sendo alimentado da palavra do Senhor. Não espere só pela igreja, porque muitas vezes a igreja ela tem para te dar uma comida velha,
uma comida que falta renovação, que falta comunhão com o Senhor. Outras vezes a igreja vai te oferecer a comida fria, que falta o Espírito Santo, e outras vezes ela vai te oferecer a comida sem o óleo, sem o azeite do Senhor, sem o poder do Espírito, para preencher esse vazio que tem na tua vida. Procure, não espere só pela pregação, não espere só pelo pastor falar, não espere só por esse vídeo, ou por outro vídeo. Ah, mas ele fala tão bem. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar. Tenha fome e sede dele. Não espere só pelo seu pastor. E vamos direto para o terceiro azeite. É colocada a terceira pedra na prensa, e o terceiro azeite ele era usado para iluminação. Com o peso da terceira pedra na prensa era extraído o azeite que servia para abastecer as lâmpadas em Israel. As lâmpadas para iluminar. E que lição a gente pode tirar disso? Lâmpada. Nós somos a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É para isso que Jesus nos chama. A luz não faz barulho. Tu já ouviu a luz fazer algum barulho? A luz não faz barulho, ela não fala, ela ilumina. Isso tem a ver, gente, com a nossa conduta, com o nosso testemunho perante o mundo. Porque a gente vai na igreja e daí a gente, mas eu sou crente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, e de repente um dia tu tá na fila do supermercado e se envolve numa confusão e alguém vai apontar, mas aquela lá diz que é crente. A tua vida é um testemunho. Como é que tu vai agir perante esse tumulto que aconteceu na fila do supermercado? O que tu vai fazer? O mundo está com os olhos postos em nós. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Somos nós que temperamos. Nós crentes, a nós Deus deixou essa missão. Nós somos as testemunhas de Jesus. E como testemunhas, como é que tu vai agir? O que tu vai falar? Tu vai sair xingando? Ou tu vai tentar apaziguar e conversar e mostrar pelo caminho da palavra, daquilo que tu aprendeu na palavra, a apaziguar a contenda? O mundo está com os olhos voltados para nós crentes. O que nós estamos fazendo como testemunhas de Jesus? Ah, mas eu nunca vi Jesus. Ah, mas Jesus nunca falou comigo. Ah, mas eu... Nunca ouviu a voz de Deus? Jesus nunca falou contigo? E tu já deu tempo para conhecer a palavra dele? Tu já buscou que o Senhor falasse contigo?
Tu já quis conhecer a história de Jesus a ponto de tu ser chamada testemunha dele? Ou tu fica só no raso lá? Esse domingo eu vou no culto, domingo que vem eu não sei se eu vou, não sei quando é que eu vou. Não, lê a palavra. Ler para quê? Para quando o mundo olhar para ti e ficar esperando uma resposta de Jesus através de ti, tu saber o que falar, tu abrir a boca e sair bênção, porque da boca da gente sai bênção ou maldição. O que tu vai querer testemunhar? Bênção ou maldição? Ah, mas isso não é fácil. É claro que não é fácil. É óbvio que não é fácil. Ainda mais quando a gente está com sangue nos olhos. Ainda mais quando a gente está com raiva querendo xingar mesmo. E é nesse momento. É nesse momento. Tu não espera que o mundo vai olhar para ti só quando tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo 100%. Não. O mundo quer ver como é que tu vai agir, como Daniel agiu quando foi para a cova com os leões. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lá ser queimados. É nessa hora que eles vão olhar. É essa resposta que eles querem ter. Não é no bem bom. É na hora que o bicho está pegando. É aí que vem a tua resposta. Para a gente saber se tu tá no raso ou se tu tá mais próximo de Jesus. Se tu aprendeu a lição ou se tu só fez de conta. O terceiro azeite fala de iluminação. Esses dias eu falei, se eu não me engano, quando a gente estava no estudo de Timóteo, que tem aquele dizer, né, aquele falar que, não vi luz no fim do túnel, ou aguenta mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente enxerga a luz no fim do túnel. Gente, nós somos luz do mundo. Se a gente entrar no lugar escuro, a gente tem que tratar de ligar nossa luz, de plugar a gente com o Altíssimo, e ligar a luz e ligar o ensinamento que Jesus nos deu. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. A gente tem que tratar de ligar essa lâmpada na escuridão, mesmo quando a gente não está vendo luz no fim do túnel. Porque nós somos a luz do mundo. E o mundo está com os olhos em cima da gente, vendo o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, e que ação eu vou ter, e que reação eu vou ter. O terceiro azeite, quando era colocada a terceira pedra na prensa, tratava-se de iluminação. Era o azeite para iluminar as ruas, para iluminar as casas. Que nós realmente sejamos luz para o mundo. E aqui, se a gente for ver, lá em Zacarias 4, nós temos a visão profética de Zacarias, a maneira como Deus pode nos abastecer de azeite. Cumpre-se esta noite na tua vida. Amém? Lá em Zacarias, leia Zacarias capítulo 4. A maneira como Deus pode nos abastecer de azeite, para que nós possamos verdadeiramente sermos luz para o mundo, sermos testemunhas de Jesus, aprendermos com eles, para quando vem a ação a gente reagir como Jesus reagiria. Claro que não vai ser 100% maravilhoso como seria se fosse Jesus,
Mas se tu tá no caminho, se tu tá no propósito, se tu conhece a palavra, se tu busca no Senhor, o Espírito Santo vai te orientar, mesmo em meio às discussões, às tribulações, às angústias. E não te esqueça, o mundo está com os olhos voltados para nós, crentes, para nós cristãos, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos testemunhas de Jesus aqui nessa terra, aqui e agora. Em Isaías 42, versículo 3, diz: Ele não apagará o pavio que fumega. Ele não apagará o navio que fumega. Em Salmo 18, 28 diz: Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. É Ele quem ilumina as nossas trevas. É Ele quem ilumina quando a gente está dentro do túnel escuro. Te pluga essa luz celestial. Te conecta com Ele. Hoje em dia não é mais plugar, né? Ó, eu, velha, falando em plugar, é conectar. Te conecta com essa luz divina, essa luz maravilhosa que Jesus nos deu. Ele nos deu porque nós somos a luz do mundo. Em Salmos 18, 28, porque tu acenderás, acabei de falar isso, vou repetir, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Oh, glória a Deus! Ilumina, Senhor, ilumina, que nós estejamos conectados com a tua luz, com a tua verdade. E nos encaminhando para o fim, o quarto azeite. O quarto azeite, quando era colocada a quarta pedra em cima da prensa. Sabe para que servia? A quarta pedra, o quarto azeite, era usado para fazer sabão. Para fazer sabão. A quarta pedra descia sobre as outras três, quadruplicando o peso da prensagem, onde era extraído o quarto e último azeite. Ele vinha pastoso, praticamente uma pasta de azeite, que servia para fabricar sabão. O povo de Israel lavava e alvejava suas vestes por causa do quarto azeite, que era a matéria-prima para fazer o sabão. E daí agora eu te digo, pergunta para o Espírito Santo, como estão as tuas vestes espirituais? Oh, meu Deus. Pergunta ao Espírito Santo, oh, meu Deus, como que estão as minhas vestes espirituais? Lá em Eclesiastes 9:8 diz que elas devem estar limpas. Quando nossas vestes estão sujas, algo surpreendente acontece. Presta atenção nisso. Quando nossas vestes estão sujas, algo surpreendente acontece. Satanás apresenta-se para fazer oposição. Está lá em Zacarias 3. Tu pode confirmar essa palavra. Satanás apresenta-se para fazer oposição quando as tuas vestes estão sujas, quando as minhas vestes estão sujas. E eu não estou falando dessa roupa aqui. Eu estou falando das vestes espirituais. Se as tuas vestes, se as minhas vestes espirituais estão manchadas, meu irmão, minha irmã, escuta. Deus tem uma unção de santidade e limpeza para nós. Deus tem uma unção de santidade e de limpeza para nós, para que o inimigo não venha se apresentar em oposição às nossas vidas.
Marcos 9:3 diz: e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Porque ele a vós virá como fogo do ourives e sabão do lavandeiro. Malaquias 3, versículo 2. Porque ele a vós virá como fogo do ourives e sabão do lavandeiro. Essa palavra está lá na Bíblia, meu irmão, não sou eu que estou dizendo, está lá, Malaquias 3, versículo 2. Quando a gente toma banho, a gente se lava com sabonete ou com sabão de glicerina, a gente lava todo o corpo, né? Mas a mente corrompida pelos vícios, pelas mentiras, pelo deboche, pela língua afiada em falar mal, ela precisa de limpeza. Os olhos maliciosos necessitam de pureza. Mãos contaminadas pelo furto precisam também se limpar. Boca suja pelos palavrões e conversas imorais. Vestes contaminadas, vestes espirituais contaminadas por tudo aquilo que nós fazemos aqui no mundo físico. Apocalipse 22, 14, 1 João 1, 7, Apocalipse 1, 5. Tudo isso tu confirma, tudo isso que eu tô falando tu confirma lá. Eu não tô falando da boca para fora, gente. O hino 39 do nosso inário, eu não conheço esse louvor, mas ele diz: se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Este azeite, o quarto azeite, ele é um azeite purificador, é um azeite que dá sabão. 1 Coríntios 6, do 10 ao 11, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que brancas, que alvas são as vestes da igreja. Cantares 4:7 diz que não tem manchas. Paulo fala da igreja com 3 características em Efésios 5:27. Igreja gloriosa, ela tem a glória de Deus. Igreja sem mácula, ela é santificada por Cristo. Igreja sem ruga, ela é uma igreja renovada. João a vê maravilhosa no céu. Apocalipse 7, 13 e 14, depois Apocalipse 19, 7 e 8. Meus irmãos, lutemos com todas as forças para não manchar nossas vestes, pois Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo.
Se nós não usarmos deste sabão, e aqui eu estou falando espiritualmente, está lá em João 13:8, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Apocalipse 3:4, tens aí alguns que não contaminaram os seus vestidos. Comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Que nós sejamos dignos disso. Que nós sejamos ligeiros, rápidos em nos arrependermos, em pedirmos perdão para o Senhor, pela nossa boca que maldiz, pela nossa boca que amaldiçoa, que debocha, das nossas mãos que roubam, dos nossos olhos que cobiçam, que nós sejamos rápidos em nos lavarmos, em lavarmos as nossas vestes celestiais. Porque Jesus está dizendo que se Ele não nos lavar, nós não temos parte com Ele. Eu creio, meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor está derramando uma unção poderosa, fervorosa, nos dias de hoje, para quem quiser, para quem de fato quiser. Para nos consagrarmos a Ele, para nos alimentarmos com a palavra dEle, para que a nossa luz brilhe por Ele e para Ele, e para que sejamos santos, assim como Ele é santo. Ah, mas isso tudo é tão difícil de fazer, Karen, tu só vem com essas palavras aí, que meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer isso? Ora, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, não é isso que a palavra nos ensina? E ora, e te derrama aos pés do Senhor. E sabe aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas que tu faz de errado e que tu nem sente mais que é errado, de tão arraigado, de tão normal que é para ti fazer? E confessa para Deus. Os vícios, as mentiras, as impurezas, as safadezas, os erros, os roubos, os adultérios. Não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado quando a gente erra. E não vem dizer assim, ah, mas eu não sabia. A gente sabe quando a gente erra. Porque a gente não é burro. Ai, mas eu não sabia. Não sabia? Pede para o Espírito Santo te revelar, te mostrar. Ele vai te mostrar, Senhor, eu sou pecadora. E eu acho que eu estou tão acostumada a fazer que eu não estou nem me sentindo, eu não sei aonde que eu estou errando. Revela para mim, me mostra. E Ele vai mostrar. Porque Ele quer que a gente seja testemunha verdadeira dEle. O primeiro azeite, minha irmã e meu irmão, com a primeira pedra, a primeira prensa, era para o santuário da casa de Deus. E nós somos chamados a sermos sacerdote real. Amém? Se faltasse azeite no santuário, ninguém seria ungido. Ninguém seria ungido. O segundo azeite para alimentação, para que nós tenhamos o alimento novo, a comida quente,
e a comida úmida, verdadeiramente, através do óleo da inspiração e do poder do Espírito Santo. O terceiro azeite era para iluminação. Nós somos a luz do mundo, nós somos testemunhas de Jesus. Vamos nos conectar ao Senhor e realmente iluminar. Ah, mas eu não gosto daquele vizinho lá. A gente tem que amar uns aos outros. Como assim tu não gosta? Ai, mas eu não simpatizei muito com aquela mulher que chegou lá na igreja agora. Tu deu uma oportunidade para ela? Tu tentou conversar com ela? Tu orou para o Espírito Santo? Gente, às vezes são setas que o inimigo lança na gente para que a gente não venha ter uma amizade maravilhosa com a pessoa que acabou de chegar. Vamos orar mais e julgar menos. E o quarto azeite, que era usado para sabão, para nós limparmos as nossas vestes espirituais. Amém? Eu aprendi muito hoje com esses 4 tipos de azeite. E eu espero de verdade, eu oro a Deus, para que isso tenha sido tão revelador, tão importante para ti, como foi para mim, e que nós possamos, em nome de Jesus, fazermos o que essa palavra nos ensinou hoje, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, porque nós estamos aprendendo, nós estamos no caminho, não sabemos todas as coisas, mas podemos orar e pedir para aquele que sabe todas as coisas nos ensinar. E ele ensina. Estamos a uma oração de distância de Jesus. A uma oração. Tu não sabe o que fazer? Ora. Tu não sabe como fazer? Ora. Tu tá com raiva? Ora. Tu tá triste? Ora. Ora. Tu tá Meu irmão, tu tá a uma oração de distância do nosso Senhor. Há uma oração de distância de fazer o certo, em vez de fazer aquilo que tu acha. Em nome de Jesus eu oro, para que esses 4 tipos de azeite, para que esses 4 tipos de unção seja derramado na tua vida, na tua casa, por onde tu for, que nós estejamos firmados e sejamos testemunhas verdadeiras de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até amanhã, se Deus permitir.